50, o início da era da TV, o surgimento da televisão mostrou o princípio de grandes transformações na vida de todos, numa representatividade de liberdade e rebeldia com o rock and roll, com Elvis Presley, Little Richard e tantos outros. Nos Estados Unidos houve aumento da classe média. Também como marca da década, influenciando as políticas globais, marcada pela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. E no Brasil? A construção de Brasília, abertura de multinacionais e criação da estatal Petrobras. Vamos falar agora da década de 60, se estiver gostando do assunto deixa seu like. Continuando, esse período de grandes ações nas áreas cultural e social e também pela contracultura de movimentos hippie e revolução sexual, a música refletiu com certeza essas mudanças, desafiando normas, podemos sentir isso com os Rolling Stones e Beatles. Em 1963 a Marcha sobre Washington, movimento dos direitos civis, buscava a igualdade racial liderado por Martin Luther King Jr. e outras personalidades e houve um desgaste do governo devido à Guerra do Vietnã, o povo estava desiludido com o governo. Aqui acontecia o início da ditadura militar, fechamento do Congresso, na época João Goulart, presidente foi deposto passando o país ao controle dos militares. Foi também chamado de Anos Rebeldes, onde os jovens acreditavam que poderia mudar os valores de uma sociedade conservadora, acontecia grandes festivais, drogas, pílula anticoncepcional, o rock e sexo. O surgimento criado por cantores, compositores, como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Gal Costa e tantos outros trouxe o tropicalismo, movimento cultural, que posicionava a criar uma identidade própria à música. Visualizamos um pouco de como foi os anos 60 e no decorrer da história, década de 70, sentiríamos as crises econômicas, e você visionário, participou desses acontecimentos, comente aí. Foi referência. A exploração espacial, a moda no seu estilo das calças boca de sino, a revolução cultural continuaram, mas o impacto maior foi a crise em 1973 do petróleo nas economias ocidentais. Houve o Tratado de Não Proliferação Nuclear, criação da Apple. A luta pelos direitos iguais, legalização do aborto ganhou força com a luta das feministas. O punk rock veio como uma reação à cultura mainstream, isto é, uma tendência principal e dominante aceito pela maioria. Na política, a renúncia de Richard Nixon foi destaque no escândalo de Watergate. No Brasil foram 10 anos de ditadura, nesse período fomos tricampeão no futebol. Aconteceu o fim da Guerra do Vietnã e o início da Guerra do Afeganistão. Deep Purple, Kiss, Ramones, Pink Floyd e Led Zeppelin foram as bandas que fizeram sucesso. No espaço foram lançados 2 sondas Voyager. Exploramos apenas alguns fatos a mais da década de 70, após o intervalo vamos ver o que aconteceu na década de 80. Tivemos fatos marcantes nessa década, a Copa do Mundo na Espanha, 1982, sendo a Itália vencedora, sendo tricampeã. Nelson Piquet torna-se bicampeão da Fórmula 1. Aconteceu a Copa do Mundo e a Argentina ganha seu segundo título, 1986, a estrela foi Maradona. Aconteceu a Olimpíada de Los Angeles com boicote da União Soviética e a maioria dos países comunistas. O Brasil ganhou 8 medalhas, uma de ouro, 5 de prata e uma de bronze. Foi um tempo da ascensão do neoliberalismo que promovia desregulamentação e privatização destacando Ronald Reagan e Margaret Thatcher. A Guerra Fria já não tinha o mesmo impacto vindo a acontecer outro fato, a queda do Muro de Berlim, 1989. Novas tecnologias aparecem, na parte musical temos Michael Jackson e Madonna. Comente aí visionário de quem você é fã. Acontecimentos expressivos na política, cultura, tecnologia, ciência deram ênfase a essa década com a globalização, acesso à internet, aumento do comércio internacional, fim da Guerra Fria em 1991, dissolução da União Soviética e os Estados Unidos emergindo como uma superpotência. Podíamos constatar uma guerra, mostrando os fatos em tempo real com a Guerra do Golfo, de 1990 a 1991, invasão do Kuwait pelo Iraque por Saddam Hussein, os motivos conto pra vocês em algum vídeo futuro, se quiser saber dá um like. No Brasil tivemos o impeachment de Fernando Collor, 1992. Em 1994 foi implementado o Plano Real por Itamar Franco para controlar a inflação. A década de 90 moldou o mundo, formatando uma base de progresso em todas as áreas. A música nos dispôs bandas internacionais como Nirvana e Pearl Jam, aqui, os Mamonas Assassinas e Daniela Mercury foram destaques. Filmes empolgantes bem como o estilo grunge também teve os seus momentos.
E na televisão, vocês se lembram de alguma coisa? Comente aí, escuta só. Vou citar duas, Caverna do Dragão e Thundercats, lembrou visionário? E o festival Rock in Rio vinha se destacando. Em 1996, na ciência, parte da genética tivemos a clonagem da ovelha Dolly, a internet dava possibilidade de transformação na comunicação e maiores possibilidades de informação. Vamos verificar que a evolução tecnológica de consumo foi impulsionada pelas marcas Microsoft lançando o Windows 95, pela Sony, lançando do PlayStation 1 94. No ano de 1991, Ayrton Senna foi campeão mundial da Fórmula 1, na Copa do Mundo fomos tetracampeão em 1994, lembra? O fato mais impactante dessa década foi a morte de quase 3.000 pessoas devido à colisão de dois aviões com as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York em 11 de setembro de 2001, levando os Estados Unidos a fazer várias ações militares, como a invasão do Afeganistão, marcando a chamada Guerra do Terror. Em 2002, Luiz Inácio Lula, operário, alcança a presidência criando uma agenda de inclusão social e desenvolvimento econômico numa mudança significativa na política brasileira. Lançamento do euro, com participação de 12 países, para facilitar o comércio e a mobilidade entre eles. Alterando a dinâmica das interações sociais e a disseminação de informações é criado em 2004 o Facebook, que o objetivo principal era para uso universitários, mas foi rápido, expandiu para o público em geral. A intensidade de acontecimentos nesse período trouxeram transformações que definiria a política social e tecnológico global, dando momentos para refletir os desafios enfrentados bem como as conquistas comemoradas. Tivemos uma acentuada margem de desemprego em vários países, a derrubada de regimes autoritários que iniciou na Tunísia, espalhando pelo Oriente Médio e também no norte da África que foi chamado de Primavera Árabe, e era impulsionado pelas redes sociais. A Visão Viva aprofundará todos os temas dos vídeos apresentados para cada visualização ter um gostei, se for do seu interesse, você estará ajudando no crescimento do canal. O terremoto no Haiti, o acidente de Fukushima no Japão que gerou um desastre nuclear, que levou a repensar com mais dedicação sobre a segurança na área nuclear. O Facebook tornou-se a rede social maior do mundo. Outro fato da década foi a divulgação de documentos, até então secretos, da diplomacia americana pelo Wikileaks, que é uma organização sem fins lucrativos. Seguindo os fatos, marcou o casamento do príncipe William e Kate. No Brasil, a frustrante Copa do Mundo 2014, lembra? Para quem a seleção perdeu? Comenta aí, visionário. Em 2016 tivemos o impeachment de Dilma Rousseff. A Visão Viva explorou o universo do tempo, não muito distante para muitos, as décadas, que no particular de cada um dos visionários foi vivida nas suas possibilidades de informações e condições. Espero que esse vídeo possa ser de reflexão, para que a década atual a informação se transforme sempre para o melhor dentro das nossas ações. Obrigado por assistir, um abraço fraterno.